Esses dias estava fuçando no YouTube e ouvi um humorista dizendo a seguinte frase: Eureka! Na pandemia, alguns religiosos descobriram que podem falar diretamente com Deus da sua própria casa. Aleluia! Sei que é polêmico falar disso, portanto fico aberto a discussões sobre o assunto, tanto que haja respeito e nosso entendimento seja voltado à Bíblia, não pelo que a gente mesmo pensa sobre isso. Primeiro é legal saber o significado da palavra igreja, que significa reunião, congregação ou um grupo de pessoas que aspiram da mesma ideia. É um pouco complicado falar sobre igreja, porque envolve diretamente crenças. Muitos se ofenderão por saber que igreja não é um templo de piso, paredes e telhado, que não são pinturas, nem dogmas, nem estátuas, clérigos ou dízimos. E não, Cristo não criou nenhuma religião, muito menos expôs dogmas que são atributos escritos por homens, em nome de Deus, a fim de ditar as suas próprias regras. A verdadeira igreja, segundo o livro de Atos, em qual teve a sua revelação, se trata do corpo de Cristo reunido, qual cabeça é o próprio Cristo. Veja o que Paulo diz para a igreja de Efésios, cujos seus membros já creem em Cristo, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Efésios 5:30. Ou seja, todo aquele que crê verdadeiramente em Cristo é um membro do corpo de Cristo. Algumas pessoas costumam dizer que igreja é cada um de nós, mas no entendimento que eu tive, igreja por significar reunião ou congregação, então neste caso, igreja seria a reunião dos membros do corpo de Cristo. Jesus nunca colocou um abismo de comunicação entre ele e o seu povo. Jesus não tem secretários e não há lugar específico para falar com ele. Jesus não tem atalhos. Jesus é Deus e Deus é onipotente, onisciente, onipresente e onividente. Jesus é liberdade, que é diferente de libertinagem, porém digo no sentido de que não há um local específico para ser o membro do corpo de Cristo. Isso se prova quando o Senhor diz: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3:8. Aqui o Senhor diz que não há local para o Espírito Santo de Deus agir. Ele toca onde quer e não podemos saber de onde vem nem para onde vai aquele que é renascido de Deus. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Digo isso por uma razão específica, pois quando eu era incrédulo, pensava assim: nossa, estou me sentindo um pouco perdido, preciso ir para a igreja para me comunicar com Deus, para ter reconciliação com Deus. E esse é um pensamento muito comum, porém devemos saber diferenciar congregação de pregação. A congregação é feita entre membros que já creem em Cristo, ou seja, já são convertidos, e a pregação, essa sim, é direcionada diretamente ao incrédulo, com fins de conversão. Pela nossa crença popular, é uma surpresa para muitos saber que a primeira igreja não é a que surgiu em Roma por Constantino. No livro de Atos dos Apóstolos, temos um exemplo do que era a igreja primitiva. Eram verdadeiros cristãos que se reuniam em nome do Senhor. Essas reuniões aconteciam em casas e eram discretas, pois havia naquela época uma forte repressão contra os cristãos. As próprias cartas escritas por Paulo da prisão eram destinadas a essas igrejas. A igreja primitiva era considerada neve branca e hoje o que conhecemos é a neve misturada com barro, que são os falsos profetas que, como lobos em pele de cordeiro, se apoderaram dessa commodity chamada Deus. Constantino, o criador da Igreja Católica Apostólica Romana, só foi um dos que descobriram o poder que tinha Cristo e usou de sua verdade para atributos políticos. Não é diferente de hoje em dia, quando um certo presidente usa versículos da Bíblia para justificar sua campanha eleitoral. E o que Cristo passa como mandamento aos que creem em seu nome e em sua obra na cruz por nossa salvação? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Mateus 22, 37 e 39. Abre aspas, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, 4. Creia em Cristo e será salvo.